querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Samantha Mesquita. Meu sinal na comunidade surda é: bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos aprofundar o estudo sobre a correspondência fonema-grafema. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. É comum encontrarmos propagandas nas ruas da cidade, sejam elas de promoções de lojas, supermercados, apresentações musicais, teatrais ou, como neste caso, o lançamento de um determinado filme. Ao observarmos este cartaz, compreendemos que se trata de um curta-metragem com o título O Matador de Ratos. Ouvi dizer que o enredo apresenta um problema de infestação, no qual os ratos saem dos esgotos de forma desenfreada, totalmente fora do controle sanitário. E para combater esse surto, chega ao mercado um novo veneno, o Ratox CH7. Mas na aula de hoje, não iremos assistir ou analisar enredos cinematográficos. Porém, quero aproveitar a temática sobre filmes para promover um momento de aprendizagem de escrita espontânea e por ditado, além de explorar a relação fonema-grafema dos nomes de alguns filmes populares. Certamente, você tem familiaridade com alguns desses títulos. O primeiro filme é A Origem. O título possui ao todo 7 letras. É iniciado com a vogal A, de forma isolada, seguida pela composição da palavra origem, que começa com a vogal O. Depois vem a consoante R, a vogal I, a consoante G, a vogal E e termina com a consoante M. Se formos silabar, falar a palavra em pedaços, temos 3 sons: origem. Nessa composição, uma das letras mais interessantes é a consoante G. Essa consoante tem particularidades no seu fonema, pois quando está junta às vogais A, O, U, tem o som de G e forma, respectivamente, as sílabas Ga, Go, Gu. Já quando se junta às vogais E ou I, tem som de G e forma Gé e Gi, como nos exemplos gelo, girafa. Sons iniciais idênticos ao da consoante J, quando se une às mesmas vogais. Assim, temos o Gé e Gi. Observe o som inicial das palavras jeito, jiboia. A partir dessa análise, podemos compreender que as letras G e J assumem o mesmo fonema, G, quando antecedem as vogais E e I. O segundo filme é Cidade de Deus. O título possui ao todo 12 letras. Inicia com a consoante C, depois a vogal I, consoante D, vogal A, consoante D, vogal E, compondo a palavra cidade. Na sequência, temos D, consoante D com a vogal E. Observe que, em casos como este, usualmente pronunciamos o E com som do I, geralmente di. E, por fim, a palavra Deus, formada pela consoante D, vogal E, vogal U, consoante S. Se formos silabar todo o título, pronunciá-lo aos pedaços, temos 6 sons: cidade de Deus. Nessa composição, uma das letras mais interessantes é a consoante C. Essa consoante tem particularidades em seu fonema, pois quando está junta às vogais A, O, U,
tem o som de K e forma, respectivamente, as sílabas K, CO, CU. Porém, quando se junta as vogais E ou I, tem o som de C e forma o CE e SI, como nos exemplos cebola, cipó. Sons iniciais idênticos ao da consoante S, quando se une as mesmas vogais. Assim, temos o SE e SI. Observe o som inicial das palavras sereno, sino. A partir desta análise, podemos compreender que as letras C e S assumem o mesmo fonema, C, quando antecedem as vogais E e I. No título Cidade de Deus, há outro ponto interessante. A sílaba di aparece 3 vezes, sendo o som mais recorrente da composição. Esse fonema, apesar de ter o som parecido, é diferente do T, proveniente da junção da consoante T com a vogal E. Podemos exemplificar isso substituindo o D na palavra Deus. Se colocarmos no lugar a consoante T, temos a formação de outra palavra com som próximo, mas significado totalmente distinto, Deus. O terceiro filme é o Wall-E. Diferente dos anteriores, esse título é de origem estrangeira. Possui ao todo 5 letras. Inicia com a consoante W, depois a vogal A, 2 vezes a consoante L e vogal E. Por não ser uma palavra própria da nossa língua, a pronúncia possui sons diferenciados, especialmente quando observamos o W, que aqui, de acordo com a origem inglesa, possui o som do U. O mesmo ocorre, por exemplo, na palavra web. Mas essa letra, quando proveniente do alemão, adota o som do V, como em Wagner. Como já temos um olhar mais detalhado acerca dos títulos de alguns filmes e com base nas análises que fizemos sobre as letras e seus respectivos fonemas, iremos resgatar nossa memória visual e exercitar a escrita de algumas palavras extraídas desses títulos, através da realização de um ditado. Nele, vamos escrever 3 palavras, ditadas uma a uma a seguir. Mas, para isso, você precisa ter em mãos seu caderno, lápis ou caneta. Para melhor aprendizado, não se prenda ao uso da borracha. Quando a palavra em tela for exposta, ao invés de apagar sua escrita, copie a palavra na íntegra, para ter essa referência do que faltou ou deve ser adequado. A palavra número 1 é origem. Escreva do jeito que conseguir. Faça a escrita das letras que lembrar. Já vou esperar mais um instante. Agora, confira comigo. Origem. A palavra de número 2 é cidade. Você pode pronunciar cada pedaço dela para facilitar a escrita. Fez. Dedicação, hein? Então, compare-a com a composição em tela. Cidade. Cidade. A palavra de número 3 é Deus. Ela tem apenas 2 sílabas. Você deve achar essa palavra a mais fácil de todas. Terminou? Vou esperar mais uns instantes. Agora, verifique a escrita. Deus. Não precisa ter vergonha ou sentir tristeza diante de alguma troca ou ausência de letras, como falei agora há pouco. Isso pode acontecer durante o processo do letramento. Agora, vamos testar nossos conhecimentos no que diz respeito à correspondência fonema-grafema. Com seu material em mãos, acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1.
Complete a afirmativa a seguir com uma das opções dadas. Ao pronunciarmos as palavras jeito e geada, podemos perceber que seus fonemas iniciais são: opção 1, diferentes, opção 2, iguais. O relógio contará o tempo em tela, enquanto eu aguardo a finalização da sua atividade. Com base no que exploramos no decorrer da aula sobre letras distintas assumirem sons idênticos na composição de determinadas palavras, aqui há outro exemplo disso. Nas palavras jeito e geada, as consoantes J e G apresentam sons iguais. Portanto, a opção número 2 é a correta. Parabéns pelo seu rendimento. Atividade 2. Aprendemos que algumas palavras, apesar de terem sons parecidos, possuem letras distintas para os representar. A seguir, preencha a tabela abaixo de acordo com as orientações. Palavra, número de letras, número de sílabas. Girafa, jipe, jeito, gelo. O relógio contará o tempo em tela, enquanto espero a sua conclusão da atividade. Compare a tabela preenchida por você com a apresentada em tela. Fique atento à separação das letras e sílabas identificadas em cada palavra. Girafa possui 6 letras e 3 sílabas, enquanto que jipe tem 4 letras e 2 sílabas. Jeito apresenta 5 letras e 2 sílabas. E gelo tem a formação de 4 letras e 2 sílabas. Estou orgulhosa da sua dedicação. Atividade 3. O título do filme Cidade de Deus apresenta a sílaba de forma recorrente. Por qual letra seguir, essa consoante poderia ser substituída a fim de formar uma palavra com som inicial parecido ao da palavra Deus, mas com significado voltado para a ideia de posse. Temos aqui 3 alternativas. A primeira é a letra Z, a segunda é a consoante T, já a terceira é a consoante L. O relógio contará o tempo em tela, enquanto espero o término da atividade.
tivéssemos substituído a consoante D pela primeira alternativa, formaríamos a palavra Zeus. Contudo, ela não atende à ideia de posse. E se utilizássemos a terceira alternativa, que é a consoante L, teríamos a formação da palavra Leus, que é inexistente em nossa língua. O que nos indica que a alternativa adequada é a segunda, pois a substituição da consoante D por T, formamos a palavra Teus, que, além de ter o som inicial parecido com Deus, também remete à ideia de posse. Agora, vamos lembrar um pouco mais a respeito do conhecimento que desenvolvemos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão! No encontro de hoje, aprimoramos nosso conhecimento sobre a correspondência fonema-grafema, a partir da habilidade de escrever espontaneamente e por ditado, palavras e frases de forma alfabética, com a utilização de letras e grafemas representativos de determinados fonemas. Contextualizamos a temática com a observação de um cartaz do curta-metragem O Matador de Ratos. Analisamos também os títulos dos filmes A Origem, Cidade de Deus e O Oli, identificando e relacionando particularidades da escrita de letras com sons iguais ou parecidos, mas grafados com letras distintas. Portanto, tivemos mais uma vez a oportunidade de aprimorarmos as habilidades necessárias para maior domínio da nossa língua portuguesa. Então, vamos finalizar nossa aula de hoje? Tenho certeza que você é uma pessoa bem informada sobre tudo. Por isso, não pode deixar de clicar no sino para receber as notificações do nosso canal, além de nos seguir no YouTube, Instagram e Facebook, sendo sempre o primeiro a saber das novidades. Não deixe de curtir e compartilhar essa ideia, hein? Tchau, tchau! Até a próxima e um grande abraço!